Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma live do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. O tema de hoje é dança e planejamento criativo. Com a queridíssima Sheila Juvencio. Isso. Pessoal, lembrando que se estiverem... Opa, ela acabou de chegar, calma, calma, calma. Bom, Tá eu me vou vendo? antecipar uma coisinha. Opa, ela chegou. Cheguei, mas eu sempre fico com tela preta quando eu entro, cara, em live. Hum. Oi, boa noite, pessoal. Oi, Mariana, tudo bem? Yes. Mariana, que foi uma das convidadas. Ah, tá melhorando. Bom, estamos Não aguardando. apareci, né? Ainda não. Sheila, experimenta utilizar o seu 4G. Às vezes isso adianta um pouco. Ah, peraí. É que se meu telefone fica fora do modo avião, ele vai tocar a vida inteira. Bom, enquanto isso, pessoal, como o tema de hoje é planejamento criativo, eu gostaria de desde agora a gente poder trocar uma ideia, mesmo a gente vai conversando sobre este tema. Como eu previamente conversei com a Sheila sobre essa questão do planejamento, como nós artistas temos esta dificuldade com planejar. Planejar que muitas vezes a gente tem a sensação de que vai nos prender a algo que vai deixar a gente menos criativo, menos disponível para as nossas questões como artista. Então, a Sheila vai trazer bastante reflexões, pensamento e algumas coisas práticas sobre este tema, que também é uma dificuldade minha. E de certo, para contribuir com vocês, antes precisa passar por mim, né, como um lugar de desenvolvimento, de experimento, para que possa passar para vocês de maneira mais sincera, né, que aqui é como o nome já diz, é um bate-papo, né, não é uma palestra, não é nada de voltado para essa coisa conceitual, é mais da nossa vivência e experiência e como que a dança permeia vários saberes e ela consegue trazer, né, a experiência diferenciada nesses outros, nessas outras áreas muito integral e muitas vezes também intensa. Bom, acho que a maioria que entrou aqui, que eu estou vendo, é do meio artístico, então isso é bem interessante porque a gente vai poder, de fato, trazer as nossas questões na mesa e poder compartilhar, conversar sobre elas. Porque não é apenas uma questão do Júlio, mas uma questão de muitos artistas, né? Como é que você se planeja? Como que você percebe? É, como que você se percebe daqui a uns 10 anos partindo dessa relação de planejamento? Você se planeja? E como que está a sua carreira nessa relação de planejamento? Você pensou, se planejou para estar onde você está hoje? E como é que foi isso? Se você planejou, como que foi esse processo? Escreve aqui pra gente, tá certo? Para começarmos um bate-papo mesmo. E a Sheila Eu tô poder também. aqui.
Mas Ah, vocês você não tá aí? conseguem me ver. Eu tô maravilhosa te vendo aqui. Mas Ai, vocês não conseguem me ver. Eu também não consigo me ver. Mas eu tô igual o da caça, parecendo uma entidade aqui. Mas, oh, verdade. mas é a vida, né, gente? Eu acho que vocês estão me ouvindo bem. Eu já entrei e saí umas 3 vezes. Eu usei 3G, 4G, sei lá, que minha época era 3G. E também usei o Wi-Fi, não tá rolando, mas eu acho que a gente não deve deixar de bater esse papo mesmo assim. Eu vou tentar mais uma vez. Ah, eu vou Tá, é tentar só entrar pelo meu perfil pessoal, será? Muda alguma coisa? isso. Vou tentar pelo meu Vamos pessoal. Peraí, experimentar. peraí. Pessoal, vocês me ajudam? Vocês conseguiram ouvir direitinho a Sheila, mesmo não podendo ver a imagem delas? Coloca aí um joinha se sim, por favor, para vocês nos ajudar nessa parte técnica. Acontece, faz parte. Inclusive, isso também entrou em pauta na nossa pré-live, quando nós conversamos sobre como que seria os temas, né, os apontamentos para nortear o nosso bate-papo de hoje. Jonathan também é um artista daqui, região dos Lagos. Jonathan, seja bem-vindo para a gente poder conversar sobre os planejamentos que tanto assola a nossa carreira como artista, principalmente os artistas autônomos, que é a grande maioria. Bom, Sheila, realmente não está acontecendo. Vamos. Etienne, tudo bem, Etienne? Um beijo. Etienne está aqui presente. Quem tiver presente, bota um joinha, tá certo? Sim, Jonathan, e se você tiver alguma dúvida, coloca aqui no direct. Desculpa, coloca aqui nos comentários. Tem uma caixinha com ponto de interrogação. Coloca lá suas perguntas, tá bom? Porque isso pode ajudar a gente aqui a dinamizar o bate-papo e, inclusive, tirar sua dúvida, que muitas vezes fica lá na caixinha, assim, opa, não consigo resolver. De repente, com a Sheila, que é uma excelente profissional, com uma experiência vasta, pode contribuir, sim, com a sua questão, por mais que pareça uma questão boba, mas ela de fato pode ser muito significativa para o seu seguinte na sua carreira, tá? Cheguei, gente. Bom, eu ia ler um poema do Pensamento Dança do Igor Fagundes, porém acho que o nosso tempo está um pouco apertado, então eu vou deixar esse poema para uma próxima oportunidade, porque senão a gente consome o tempo. Mas se você sentir que eu deva ler o poema, fica à vontade. O que você acha? Acho que não vamos perder o roteiro, não, né? Eu acho que esse poema vai ser gostoso pra gente. Ler o poema, enquanto você vai lendo, eu vou orando aqui. Pra ver se a minha imagem aparece. Até porque eu me maquiei, gente. Acho uma sacanagem. Botei brinco, Etienne. Botei brinco pra essa live e não vai aparecer. Olha que absurdo. Não pode. Bom, o poema de hoje se chama Gabarito. Não é rombo do sol dentro do azul espreguiçado na linha torta do horizonte, nem o rumor de vento no ventre das conchas, nem a franja das ondas, o fogo transparente lavrado em tochas de águas vivas. Não é o ronco do silêncio na cama dos monges, nem o karma, nem o mantra, sapiente dos Budas, nem o sexo secreto e aurático dos magos, ou o pecado perdoado dos frades dos conventos consentindo curras aos réis dos sacramentos, e não é nas romeiras a volúpia das ruas respondendo ao lamento de seus lenços, com um orgasmo de rezas e culpas. Não é a coreografia recatada dos terços na ponta dos dedos em torno dos punhos cerrados para abrir em credos e crismas os rumos. Não é o bailado simétrico dos astros, nem
das estrelas, onde giram planetas estrábicos, supondo em vão acendê-las. Não é a régua, o esquadro, o compasso, a medir o raio de vida na Via Láctea, da alma excedida na falta de base e barreiras. Não é o ensaio nem um ópio da lógica e também não é o caos exclusivo sobre a ópera perfeita do mundo, tampouco o labirinto da morte desviado ao assunto de um nascituro. Não é o ovo primeiro que o veio em segundo depois da galinha. Não é o galo insone às 4 da matina, ao longe nos chamando a dádiva do dia. Deus, às vezes, é dúvida incisiva ou a fé absoluta. Em toda pergunta que se exclama e se extravia, em eco ou na surdina, em haver a substância de uma sílaba a sangrar numa prova discursiva o seu enigma. Deus não é nenhuma das respostas acima. Pensamento dança do professor, filósofo e poeta Igor Fagundes. Bom, para quem chegou aqui e não viu a imagem da Sheila, são problemas técnicos e percebemos que vamos continuar assim, tá certo? Eu sei que a Sheila se arrumou, colocou aí uma maquiagem, colocou um brinco e sabemos que ela está maravilhosa e vamos usar o estado criativo para a gente imaginá-la. Qualquer coisa, vai lá nos meus stories e nos stories dela para vocês verem como é que ela se arrumou, que está um brinco. Maravilhosa. Beijo! Bom, para quem não sabe, meu nome é Júlio Smack. Eu sou profissional da dança, mais especificamente da área da dança contemporânea, alongamento e dança de rua. Sou fotógrafo, videomaker e também, mais recentemente, na área do marketing digital. Essas lives fazem parte de um projeto chamado Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes. O tema de hoje é Dança e Planejamento, criativo. E a convidada de hoje é Sheila Juvencio. Mas, Júlio, o que tem a ver dança e planejamento criativo? Eu, olhando o Instagram da Sheila, podendo saber, né, ali, pesquisando um pouco mais sobre o trabalho dela, eu já conheço a Sheila já faz anos, porém a gente sabe como é que é o artista. Ele vai transitando em várias áreas e, de repente, quando você vai ver o que você conhecia ele há anos atrás, de repente ele está em uma outra área, atuando de maneira bastante ativa. Então, isso é bem cambiante. Pesquisando mais sobre a Sheila, eu percebi o quanto ela tem material para poder compartilhar com a gente sobre a questão do planejamento, sobre a relação que ela traz, né, principalmente por ela ser artista, e aí trazendo esse tema, planejamento. Mas como é que o artista ele planeja as coisas? Gente, mas o artista não é criativo, aquela coisa, nossa, vai vir a inspiração, vou conseguir fazer as coisas, de repente vem a resposta. Cara, isso é um lugar bem romântico sobre esse estado criativo, principalmente voltado para o artista. Nem sempre é assim. E pode vir, sim, em algum momento do pan e você ali acessar uma relação criativa, porém, existem outros portais que devemos dar conta todos os nossos dias em relação principalmente à parte financeira. E aí, como que é lidar com isso de maneira criativa? Eu também tenho essa dificuldade. Eu não estou aqui falando, nossa, eu sou um cara que tem um planejamento super afinado, faço tudo. Não. É um caminho. E acredito que a Sheila possa também colaborar, não só com as questões que eu tenho, que também deve ser de outros artistas. E fico muito feliz de estar com a Sheila aqui, porque eu já conheço há muito tempo. E, de certo modo, também valorizar os nossos amigos, os nossos pares da mesma cidade que a Sheila também trabalha, atua aqui em Macaé, também tem várias atividades aqui na região e, de certo modo, isso para mim é um grande
É uma grande honra estar aqui com a Sheila, com todo esse carinho também que ela traz com os artistas também da região. Seja bem-vinda, Sheila, e compartilhe um pouco com a gente sobre quem é a Sheila Olá, Juvens. boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. É engraçado eu ter aceitado a participar da sua live, principalmente com esse nome, Planejamento Criativo. Eu fiquei nervosa no momento, mas acho que o nosso papo de hoje à tarde me deixou um pouquinho mais tranquila. Mas acho que o que me empolgou mais para participar da sua live foi um convite que está dentro de uma das minhas vertentes profissionais. E sempre os convites são feitos para falar de racismo, de feminismo. E essa semana eu acabei rejeitando alguns convites porque tá tudo tão complicado na vida, né? E eu não estava querendo nesse momento falar sobre isso. E quando você me convidou, eu achei muito legal poder mostrar outra Sheila, porém dentro da Sheila que vocês conhecem aqui. Eu queria muito que minha imagem estivesse aparecendo, porque isso, de uma certa forma, me faz, é, é, como que eu vou dizer, interagir um pouco mais. Mas eu vou tentar aqui fazer o melhor que eu posso, tá? Então, vamos lá. É, Vou falar um pouquinho sobre planejamento criativo. Quem vai direcionar esse papo, essa conversa é o Júlio, com as perguntas que a gente alinhou. Mas eu vou falar um pouquinho. Eu falei que existe duas Sheilas, né? Existe a Sheila Juvencio, que é o infinito das Sheilas, que é o meu perfil pessoal, e existe a Sheila Juvencio das Juvencio Produções. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Juvencio Produções e todo esse local, né? Que fala que é de você escolher uma profissão e ser artista, né? Então, a primeira coisa que eu falei para o Júlio é que lá em 2012, quando eu saí da área offshore, o meu único medo era como eu ia fazer para não matar um leão por dia, né? No momento que eu ia abrir a minha empresa, viver do meu trabalho artístico. De primeira, assim, eu comecei a trabalhar só com teatro, dança e música, né? Eram produções de teatro, dança e música. Então, eu lembro que os questionamentos eram: você vai viver disso? Como que você vai viver? Isso vai te sustentar e tal, alguma coisa. E depois eu comecei a fazer as festas de casamento dos amigos, né? No teatro. E veio a Juventus Produções como produção de casamento, 15 anos, festas sociais, né? Para essa demanda. E quando eu falei que para o Júlio que o nome Planejamento Criativo foi apenas uma nomenclatura que eu criei para a gente falar de um passo a passo que reconhece o cliente como ser individual, um passo a passo que me ensina a ter um profissionalismo e dizer que eu posso sim ser uma pessoa criativa, posso sim ser uma artista e mesmo assim ter todas todas as responsabilidades que uma pessoa que se diz formada em exatas pode ter. E que não matar um leão por dia na nossa profissão artística é possível sim. Então, eu trabalho com planejamento há muito tempo. Em 2012, quando comecei com a Juvencio, o planejamento era porque eu sabia que seria um trabalho sazonal, teria meses que eu teria muito trabalho, meses que não teria, mesmo sendo casada, sendo uma pessoa que possa me ajudar nos custos da casa, caso necessário. Eu queria muito viver da minha arte, viver do que é meu, do que eu sonhei. E o planejamento me ajudou muito nisso. A minha primeira ação dentro desse planejamento foi fazer um curso de inteligência financeira, que para mim era muito importante eu poder aprender a lidar novamente com um trabalho que era um trabalho sazonal, né? Sazonal quer dizer um trabalho que não entra todo o tempo, ou um exemplo de sazonalidade, por exemplo, sorveterias, né? Que e no verão bomba e de repente no inverno não está tão.
deu uma travada. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com um problema técnico com a internet da Sheila. Vocês conseguem me escutar? Yes! Tô linda! Caraca! Oi, gente, desculpa, eu fiquei muito empolgada. Sou eu, gente. Entrei. Vamos seguir, então. Nossa! Olha. Ok. Aí, o que você fez? Universo. O universo é top mesmo. Vamos lá. Agora eu vou me ver gesticulando, gente. Eu preciso disso aqui, que delícia. Ai, que bom. Oi, gente, de novo, tudo bom? Meu nome é Sheila Juvencio. Quem não me conhece, já me segue nas redes aí da Juvencio Produções e Felipe da Che. Espero que esse papo ajude não só a mim, mas a vocês também com essa troca. Seja uma troca bem gostosa mesmo. Vamos lá, Júlio, segue aí. Sheila, como que é a sua trajetória em relação à aproximação com a ação do planejamento? Então, né, como eu falei para vocês, eu comecei a pensar no planejamento em 2012, principalmente, só porque eu queria viver de arte e não queria matar um leão por dia. Essa é a frase inicial. Esse foi o motivo do planejamento. Depois o planejamento veio porque eu precisava identificar que os meus clientes não seriam todos iguais sempre, né? Então, eu precisava, junto aos meus clientes, né, principalmente das Juventus Produções, identificar o que neles traziam eles para a gente como empresa, porque somos uma empresa fora da caixinha, completamente fora da caixinha. É uma empresa formada por artistas, a maioria das pessoas que estão, acho que todas, são de humanas, formadas ou em jornalismo, ou do teatro, ou psicologia, sempre nessa vertente. Então, o planejamento criativo era para eu identificar, né, que cada um ser era um ser individual. Então, eu comecei daí a pensar no planejamento criativo. Eu sempre digo que o planejamento criativo ele vem desde a minha infância, né? Porque sou de uma família de classe baixa, mesmo, né? Então, aos 23 anos, eu já era casada e tal, conversando em casa e com os amigos, eu tive a noção de que eu não tinha tido vários brinquedos na minha adolescência e isso não tinha me feito falta de nada. Então, eu comecei a perceber o quanto meu pai lá atrás trazia esse passo a passo, que eu falo assim, se você quer mudar o planejamento, a palavra planejamento, uma palavra que você se ambientize mais, coloca o passo a passo. Meu pai sabia que não podia dar essas coisas pra gente, então ele supria isso numa criatividade, na brincadeira ali em grupo, né, que somos 4 irmãos, praticamente toda a mesma idade, só o Diego que veio bem temporãozão, né, mas os três na mesma idade, então a gente nunca sentiu falta disso, porque o planejamento que meu pai, tanto financeiro, para conseguir ir sozinho, né, suprir necessidades de casa e as nossas necessidades como crianças que viam outras crianças brincando com outras coisas, já era perfeito. Mas eu só fui ter noção disso lá para frente. Mas o exemplo dele de casa me deu um exemplo que trazem outras coisas na nossa cabeça, que é do tipo, se o meu pai cuidou da gente com o pouco que tinha, eu posso viver com esse pouco mesmo. É claro que vem umas crianças limitantes junto aí, mas isso é uma outra fala e a gente conversa sobre isso em outra live. Mas isso também traz para a gente a necessidade de da onde, né, a gente coloca, quais são as nossas necessidades reais. Então, planejar é isso. Para mim, né, como eu falei, o Júlio iniciou a live dizendo que aqui não tem nenhum entendedor de planejamento. A gente está falando sobre nossas vivências, né, e pelas nossas vivências começar. Então, eu comecei, como eu trabalho em várias frentes de trabalho, né, eu tenho a Escola de Artes, eu tenho a Juventus Produções, eu tenho hoje o Conselho de Cultura, tenho outros projetos grandes que acontecem no meio das Juventus Produções, fora os casamentos. Às vezes eu tenho um casamento, são 4 casamentos no mês, 4 noivas falando, fora as noivas do outro mês e tal, nananã. Se eu não tiver as coisas planejadas, tudo anotadinho, eu não posso ter o meu ócio criativo, que é vamos ver o que vai acontecer agora. E eu não posso, por exemplo,
parar um instante, decidir dormir até mais tarde, porque eu estou muito cansada, porque minha cabeça está doendo, mas eu posso fazer isso porque eu sei que a parte da tarde e à noite eu vou conseguir suprir todas as demandas que eu tenho. Então, planejar, para mim, é isso. E usar o nome criativo é identificar cada um como ser individual. O criativo é só isso. É saber que nada é Ctrl+C, Ctrl+V. O que eu faço para o Júlio hoje, por exemplo, esse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje, mesmo que eu use o mesmo roteiro amanhã, não vai ser o mesmo bate-papo, entendeu? Porque as reações do Júlio vai ser diferente, a reação de vocês vai ser diferente. Então, o criativo dentro do planejamento é isso. E eu levo isso tanto para a escola quanto para as Juventus Produções. E não tem como existe uma vantagem no meu trabalho, é a minha equipe, né? Porque a minha equipe, ela fala, dependente da escola ou da Juventus, ela fala a mesma língua. Ela tem a mesma forma de responder, então, ela tem a mesma forma de escrever. Então, quando alguém vai abordar alguém da minha equipe, ela vai falar com uma extensão minha. Então, isso também é planejar. Aí, o que vem nesse planejar para mim? É identificar a qualidade de cada um das pessoas da sua equipe. É não exigir que uma pessoa que é só do braçal faça alguma coisa administrativa. É não exigir que alguém só do administrativo faça alguma coisa criativa. É fazer com que um seja exemplo do outro, né? E que possa até, entre aspas, copiar em algum momento aquilo que o outro faz. Ó, Sheila faria isso dessa forma, então vamos fazer assim. Mas que conseguir identificar dentro da demanda que você tem a expertise de cada um. Então, isso é planejamento também. Isso também gera um tempo, né? Para você conhecer. Para você como que eu vou dizer? Envergonhar alguém da sua equipe próximo do outro porque ele não fez aquilo que você gostaria de fazer, é entender a limitação dele e falar, olha, eu acho que fulano consegue fazer melhor, mas não fazer com que ele se sinta mal por isso, entendeu? É fazer com que ele entenda que a pessoa que está do lado é seu parceiro e que vai dar certo, entende? Ó, eu não consigo fazer isso, mas chama a Etienne, eu não consigo fazer isso, mas chama a Thaís, não consigo fazer isso, mas chama a Fran, não consigo fazer isso, mas chama a Dari, entendeu? Porque cada um da minha equipe sabe identificar o que o outro é bom. E esse planejamento é tão legal que hoje, quando eu fecho o mês de festa, eu pergunto a todo mundo quais são as disponibilidades. E depois a gente faz a confirmação de presença, que é a Fran que faz. Depois que a gente faz a confirmação de presença, que a gente vai escolher quem vai estar em cada equipe. Porque a gente coloca, o planejamento é tão redondinho que a gente coloca em cada equipe quem realmente tem o perfil, né, daquele evento. Então, e eles não se sentem mal se, por exemplo, fulano trabalhar 2 vezes no mês, ele uma. Porque ele sabe que naquele momento, naquela festa, aquela pessoa ela vai ser melhor. E quando a gente inclui isso na nossa vida artística, né, é saber que eu sou atriz de formação e vou denominar artista o resto da minha vida. Então, o que é isso? É fazer com que o outro acredite no meu trabalho sem eu precisar mudar minha personalidade, sem eu precisar mudar meu cabelo, sem eu precisar mudar o tanto que eu vou gesticular para conversar com você, sem eu precisar mudar meu olho virando porque estou irritado com alguma coisa. Então, tipo assim, é você continuar com a sua persona, né? Conseguir entregar um trabalho de qualidade e não ter alguém atrás de você dizendo assim, ih, meu filho, pode esperar, é artista. Sabe como artista é, né? Vai fazer isso só quando a criatividade vier. E não é, porque o mundo de adulto, meu amor, é muito difícil, tá? Então, é isso. Fala, meu amado. Eu tenho só uma ressalva que quando eu inicialmente falei que em relação porque esse bate-papo é uma coisa muito informal, então a gente não tem o desejo de tornar aqui como se fosse uma aula para poder trazer conceitos. Aqui é como se fosse um bate-papo, quando você está ali tomando um café, um chá com alguém, de repente você, puf, caraca, aquele bate-papo foi maravilhoso e não teve essa relação de desejo de conceituar nada, mas sim trocar a experiência. Então, se vocês tiverem a vontade para poder conversar e trocar uma ideia e perguntar, fiquem à vontade, tá bom? Todas as perguntas aqui, comentários são todos bem-vindos. Tem uma outra coisa, Sheila, que pode acontecer, que planejamento criativo, tá? E aí, o que eu preciso fazer
para trazer como uma ferramenta efetiva na vida, né, na minha vida, posso falar, quais são os estudos necessários para que eu possa aplicar esse planejamento criativo na minha vida como artista? Nossa, é bem profissional essa pergunta. Eu vou dizer o que eu faço, né? Primeiro, é que eu disse, né? Eu confio muito na minha equipe. Segundo, eu tenho a nossa cabeça passa muita coisa o tempo inteiro. Quando nós somos criativos e artistas, isso eu acho que, sei lá, deve ser 3 vezes mais. Você às vezes está fazendo algo aqui, aí você vê alguma coisa na rua, alguém andando, você já pensa numa outra coisa. Aí você vê uma cor de um vestido na rua e você pensa nas damas e madrinhas do casamento tal. Aí você vê alguém dançando na rua, você pensa que pode ser uma performance na escola e é uma loucura. Então, o que que eu faço para isso? Eu não eu ando sempre, eu faço no meu celular. Eu tenho um grupo comigo mesmo chamado Eu e Eu Mesma. Então eu mando áudios para mim. Eu mando áudio, eu escrevo para mim, eu mando link para mim de tudo que eu vejo que possa me ajudar em alguma coisa. E eu anoto muitas coisas. Aqui na minha casa eu tenho vários lugares de anotação. Além do meu caderninho que eu tenho, que eu uso como agenda, eu uso essa parede para fazer anotações de tudo. Eu uso post-it, eu uso giz. Então, tipo assim, eu não fiz nenhum curso para aprender planejamento. Eu sei o que eu não quero ser. Eu não quero ser. Eu não quero ser uma pessoa desorganizada. Eu não quero ser uma pessoa que vai perder chances profissionais porque não, porque medo a gente vai ter sempre, né? Mas porque você não está preparada, entende? É isso. Agora, dizer para vocês como eu fiz para ser uma pessoa planejada, eu não sei. Eu só sei que ou eu me planejava ou eu me afundava. Porque são muitas coisas que eu faço para eu não ser uma pessoa planejada. Esse ano, para mim, era para ser um ano de colheita, né? E era um ano, 2019 a gente trabalhou bastante, mas 2020 eu queria dar uma freada em algumas coisas para conseguir eu me curtir um pouco, né? Porque eu estava num cansaço extremo de tantas responsabilidades. Aí veio a pandemia, não aconteceu. Mas em março, não, em fevereiro desse ano, quando as aulas voltaram na escola, eu já tinha meu ano todo planejado. Na escola ele já estava planejado até dezembro. Uhum. As coisas mudaram por causa da pandemia, mas Sheila, você chegou a fazer alguns cursos de finanças, certo? sim. Comenta um pouquinho para a gente como que isso vem colaborando, né, com a sua relação de planejamento também. Então, o curso de finanças foi porque eu queria saber como gerar meu dinheiro. Até Uhum. porque pobre não aprende a gerar, né? A, sei lá, a gente não aprende Sim, inteligência financeira quando é criança. E é isso, é uma sim. constatação, né? Uhum. Você vê seu pai e sua mãe se virando todos os dias para sustentar o lar. Um dia você vai ter, outro dia você não vai ter. E era uma coisa que eu não queria para mim. Ponto. Então, quando eu saí da área oficial, a primeira coisa que eu queria era saber como gerir esse meu dinheiro. Então, eu entrei em 2 cursos de inteligência financeira. Eu fiz os 2 no Rio, né? Um estava muito voltado para pessoas que eram muito ricas e tinham falido de uma forma louca. Eu fiquei um pouco assustada e já falei, não quero que aconteça isso comigo. E o outro Sim. foram para novos empreendedores, que era um novo perfil de mercado de trabalho depois da crise de 2013, né? As pessoas que Bom. saíram da área 2013, depois veio 2017. 2013 eu sei que já começou, quando eu saí em 2012, 2013 começou uma baixa, que eram das pessoas que estavam saindo da área offshore, recebendo a sua grana e como investir nisso, né? Tipo, vai investir em imóveis e tal, não, 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 não. Então, o que me norteou no planejamento foram cursos de inteligência financeira. E isso permeia o trabalho da Juvencio. Eu consigo, no trabalho da Juvencio, conversar com uma noiva que quer investir uma grana muito grande no casamento, e eu falo, isso é primordial para você? Se você não tiver isso no seu casamento, você vai sofrer muito e tal. E isso também é a mesma coisa quando eu vou produzir um espetáculo.
Precisa vir essa quantidade de gente para cá? É necessário mesmo dividir uma equipe de 10 pessoas em duas vans, porque uma pessoa não pode andar com a outra, porque mas tem certeza que isso pode acontecer? Então, de uma forma boa de dialogar, né? Tem que ter também um diálogo. Eu consigo de uma... A pessoa passou aí atrás. Forma de diálogo, eu consigo, de uma certa forma, alinhar essa inteligência financeira em qualquer dos âmbitos que eu trabalho. Eu acho que foi daí que eu consegui começar a pensar em planejamento, porque senão eu ia surtar mesmo. E sabe, Sheila, tem muitas coisas que você disse que a gente pode apontar aqui como importante para nossa reflexão, principalmente como artista. Primeiro é monetização, porque se a gente não percebe que o nosso trabalho é importante entender, perceber a monetização como lugar de materializar a nossa ideia, o nosso desejo de produzir algo. Então, isso tanto monetizar a nossa arte, como também valorizar a monetização de outro artista que te oferece algum trabalho, não, desculpa, algum serviço sobre a atividade dele. Como, por exemplo, eu posso fazer um solo e, de repente, precisar de um iluminador, precisar de um figurino, precisar de um produtor, precisar de um monte de serviços e que eu também preciso valorizar essa monetização do outro artista. Entrando numa relação de planejamento, como que eu trago também prioridades para esses outros artistas para que eles entrem também. Eu não tinha falado com você isso antes, mas pensei isso agora, como que eles também entram também no meu planejamento como importante, não apenas eu, mas pensar nesse conjunto coletivo que a gente conversou antes, que essa palavra coletivo está muito em voga quando você traz a palavra, quando você traz o planejamento e ali a cerejinha do bolo criativo, né? Que isso que me veio aqui como um anexo aí à sua fala, que acho que complementa. Para mim, nesse caso, a primeira coisa quando você pensa em coletivo é você usar aquela frase que é bem antiga que os pais ensinam pra gente. Faça com o outro o que você gostaria que fizesse com você. Ou não faça com o outro o que você gostaria que não fizesse com você. Quando a gente pensa num trabalho, que é um trabalho que vai dar visibilidade para todo mundo, você precisa colocar todo mundo no mesmo patamar. Entende? Por quê? A sua foto não vai ficar boa se não tiver uma boa iluminação, se não tiver um bom figurino, se não tiver uma boa produtora, se não tiver um bom enquadramento. Então, na hora, por exemplo, de dar os loiros, é necessário que os loiros sejam dados para todo mundo. Aí, a percepção de quem olha que é diferente. Quando eu vou olhar as fotografias que você coloca nas suas artes, por exemplo, eu vou olhar o seu corpo desconstruído ali e vou falar, nossa, como o Júlio consegue usar esse corpo dessa forma. Mas eu vou olhar a parede do jardim, do ateliê criativo, que eu achei incrível, me perguntar quem fez aquela parede. Vou olhar, vou olhar para quem enquadrou aquela fotografia e vou clicar, fotógrafo quem? Vou saber onde é o fotógrafo, vou saber onde é aquele lugar, entendeu? De qual foi o figurino. Então, se você marca na sua foto, você marca no seu site, na sua página, o olhar de quem está olhando vai para qual é o seu interesse, entende? Porque, tipo assim, você pode fazer de tudo também. Mas, por exemplo, você faz um ensaio fotográfico maravilhoso, mas a pessoa que te botou o figurino, ela não vai na página dela e não coloca aquelas fotos lá embaixo escrevendo ensaio com Júlio Marques, não sei o quê, nananana. A gente vai clicar na foto dela, vai entrar no perfil dela e vai estar o perfil todo desorganizado. Então, você não tem culpa se o seu retorno foi diferente do retorno que a outra pessoa teve. Porque a pessoa precisa se... Travou, mas vamos esperar um pouquinho. Pessoal, enquanto ela não tá enquanto ela vai voltar, queria voltou. Enquanto você estava fora. Yes, voltou. Eu tenho uma pergunta sobre o que você acabou de dizer. Então, pessoal, e aí pegando a sua fala e voltando um pouquinho sobre a relação dos brinquedos que ela falou sobre
a infância dela, a adolescência, e quanto o pai, e quanto ela não sentiu falta dos brinquedos que muitas crianças tinham naquela época, a partir de uma roda de conversa que ela teve com os amigos, e ela falou, gente, eu não tive isso, eu não senti nenhuma falta. E aí, pegando esse gancho também com o que você falou, do que é necessário para a gente, queria fazer uma pergunta para vocês. Quais são as suas demandas e prioridades hoje em dia? Por que isso? Porque do mesmo modo que a Sheila teve aquela percepção de que ela não precisou daqueles brinquedos, e isso porque ela não teve, naquele momento, aquela relação de comparação. Caramba, meus amigos têm esse brinquedo e eu não tenho. Caramba. E naquela época ela não sentiu necessidade de ter. Do mesmo modo, nós, hoje em dia, temos um grande problema com as redes sociais, que é a comparação. Nossa, fulaninho conseguiu esse edital. Nossa, fulaninho está conseguindo esse trabalho X. Nossa, ele está postando várias coisas legais. Tá, mas é a vida dele. Quais são nossas necessidades e demandas para que isso, de fato, se torne um lugar de planejamento criativo como um lugar de vida? Criar tem a ver com vida. Então, como é que a sua relação de criatividade para a sua vida ser gerada, né, como ser gerida como um lugar mesmo eficaz? Então, escreve aqui para mim, quais são suas demandas, quais são suas prioridades. E aí, pegando esse gancho, Sheila, o que para você dentro da relação do planejamento, escolhas e decisões? Deu uma travada, mas acho que você quer que eu fale sobre quais são o que eu acho sobre as necessidades, né? Isso, decisões e necessidades dentro de um pensamento de planejamento. Tá. Eu vou ter que dar exemplo de festas, né? Nesse momento. Mas Sim, você que está do outro lado, como artista, que vai ouvir em algum momento essa live que pode ser interessante para você, você vai com colocar, certeza. pode colocar isso no seu âmbito artístico. Por exemplo, quando eu tenho o Pinterest, né? Todo mundo conhece o Pinterest, que é um aplicativo de referências aí, tudo você encontra lá. Pinterest, para mim, é um inferno para noivas de 15 anos, o que for. Porque elas vendem tudo ali e querem misturar tudo, né? Ela quer que seja borrô, quer que seja rústico, quer que seja clássico, tudo no mesmo. Porque ela viu e ali ficou lindo. E a gente pode fazer isso, porque a noiva pode ter todas essas referências. Assim como eu posso ter num espetáculo, né? Realismo, posso ter no espetáculo épico, posso ter drama, tudo no espetáculo só. Mas aí o que eu tenho que parar nesse momento para ver? Eu preciso que tenha. Se eu for usar toda uma métrica apenas, né? Só um casamento clássico, isso vai corresponder à sua expectativa? Aí minha pergunta sempre é: você vai morrer se não tiver esse rolê na sua festa? Você vai morrer. Aí a pessoa fala: não. Eu falei: então vamos tentar pegar esse dinheiro que seria aplicado aqui e aplicar em outras coisas. Imagina alguém chegando na sua festa, imagina alguém chegando na produção das suas fotos, alguém chegando na produção do seu espetáculo e falando: puta merda, isso tinha que ser do Júlio, é a cara dele. Puta merda, tinha que ser da Sheila, é a cara dele. Não é muito mais gostoso, né? Muito mais receptivo, né? Muito mais agradável do que falar: não, meu Deus, para que essa pessoa colocou esse negócio aqui na frente? Não tem nada a ver com ela e com esse plano. Gente, por que ele tá falando de drama se ele é comédia pura? Meu Deus, falei, errou, hein? Errou feio, errou rude. Não tem necessidade. Então, é você pensar. Então, use essa palavrinha na vida de vocês. Eu vou morrer se eu não tiver isso no meu espetáculo? Eu vou morrer se eu não usar essa roupa no meu ensaio fotográfico? Entende? Na minha produção? Então, acho que é isso. Então, qual é a sua demanda e qual é a sua necessidade? Porque, para mim, o mundo ele está tão aberto de tantas possibilidades que a gente se perde, entende? E hoje, para mim, o interessante é você customizar a vida que ela seja cada vez mais parecida com você. Então, você pega ali os seus detalhes, para quando as pessoas te olhem, é igual porte físico. A pessoa vai olhar e falar: nossa, essa roupa parece muito com Sheila. Olha, eu vi um brinco que é a sua cara e tal, tal, tal. Então, tipo assim, você vai agregando coisas na sua vida que você fica, de uma certa forma, customizado. E todo mundo
vai identificar quem você é naquele momento. Então, você não precisa olhar para o outro, né? E desejar algo que para você não vai fazer nenhuma diferença, só vai ser um comparativo. Para que, querida, eu também tenho, tá, amada? Você comprou e eu também comprei. E a internet faz isso hoje em dia, Sim. né? Por exemplo, eu lembro que quando parou a quantidade, você sabia a quantidade de likes, De likes. que tinha, né? A pessoa falou, ai, que máximo, que não tem a quantidade de like, não sei o quê, não, porque essa quantidade traziam para as pessoas aquela coisa de, nossa, postei uma foto e ninguém olhou, nossa, eu comprei essa roupa e ninguém viu, nossa, é tão parecida com o fulano. Então, é bom a gente tentar entender o que é realmente a sua, o que é demanda e o que você realmente necessita. Eu tento Sim. colocar isso na minha vida sempre, né? E a gente não acerta sempre, tá, gente? A gente erra muito, mas se você pelo menos tem consciência, já é um passo. A Mariana Nunes colocou que a Mariana Nunes, um beijo, que foi também uma das convidadas cujo tema foi dança e autonomia. Ela colocou verdade. Se perguntar das nossas necessidades e não se comparar com outras pessoas é primordial. A Mariana ela tem um trabalho muito, muito interessante que é estimular, motivar as pessoas, né, os artistas, a criar essa relação da autonomia a partir de alguns treinos, a partir de algumas estratégias, é bem interessante. Além de ser professora de inglês. Maravilhosa. Vamos conversar, amada. Yes, ela me ajudou muito a fazer uma live com um filipino que eu tinha que falar inglês. Então, de certo modo, fez parte de uma relação de planejamento muito acirrada, nossos encontros eram diários, 2 semanas diretão de intensivão de aulas. E ela perguntou aqui: perguntas exageradas e dramáticas sempre colocam nosso pé no chão. Também me pergunto, eu vou morrer se não tiver isso? Ela disse que isso funciona bastante. Funciona. Porque, tipo assim, não, eu posso viver sem isso. E tem mais, quando a gente mexe no bolso, isso também funciona muito. Tipo, olha, esse investimento aqui vai ser de R$ 2.000, vamos dizer assim, né? Esse investimento vai ser de R$ 2.000. Você pode criar isso com esse valor, né? E mais, né? Falando de planejamento de casamento, que não é diferente do planejamento de produção artística, gente. Não. Por exemplo, quando você casa, eu digo casar, fazer uma festa. Você pode preparar a melhor festa do mundo, né? Para receber as pessoas, para agradá-los, para dar a melhor comida, a melhor bebida. Mas, mano, acaba o casamento, o rolê é você e seu parceiro. É você e sua parceira. Você vai ter custo fixo em casa para pagar para sempre. Em nome de Jesus, esse relacionamento dura para sempre. Vai ter custo fixo. E mesmo se não tiver, você vai sair de casa, vai morar sozinho, você vai ter sua água, sua luz, seu telefone, sua internet. Isso gera, você vai ter o seu absorvente todo mês, você vai ter o seu remédio de cólica, você vai ter seu remédio de cabeça, isso gera custo. Então, por que não pensar em algo que seja agradável, que agrada você, agrada todo mundo, e que você também possa guardar uma grana para frente, né? Para pensar nessa vida que você... Aí a gente vai falar de espetáculo. Eu quero que isso aqui voe, que abra, e tem uma luz, que não sei o que, não. Beleza. Podemos ter tudo isso. Os artistas vão ser pagos no final. A gente vai conseguir fazer um planejamento de marketing, da qual a gente vai lotar o teatro, né? E aí? Porque você pode ter o melhor espetáculo da face da Terra, mas a gente precisa ter público, a gente precisa ter dinheiro e a gente precisa pagar o artista. Por quê? A gente sabe que a arte vive, né, como eu falo, sempre uso uma palavra que a gente está acostumado a trabalhar com nada. Com nada. A gente está acostumado a trabalhar com a escassez. Mas a gente não tem que viver assim para sempre. Agora, nessa pandemia, está cada vez mais claro o quanto todo mundo precisa da gente, precisa de um artista, entende? Então, a gente precisa começar a não chamar o amiguinho para fazer um teatrinho, a não chamar o amiguinho para fazer uma pecinha, entendeu? Tem que saber que aquele amiguinho tem conta para pagar, tem que saber que aquele amiguinho... Aí, desde que isso seja um network, que isso seja uma troca de trabalho, da qual ninguém vai receber naquele rolê, entendeu? E todo mundo tá avisando uma parada diferente ali. Vamos por aqui, porque isso vai dar certo, tenho certeza que vai dar bom. Aí é uma coisa. Mas nesse momento, nem isso a gente está podendo fazer.
Porque o mínimo que você tem, você precisa guardar. E você não sabe até onde isso vai durar. Então, você tem que estar todo mundo na mesma sintonia para isso acontecer. Entendeu? É isso. Sheila, criatividade se aprende? Criatividade se aprende. Claro que tem gente que nasce com um dom, sacanagem. Claro que criatividade se aprende, mas eu li um livro uma vez que o nome do livro é Criatividade, e ele tem em PDF. Eu posso depois tentar mandar para você. Que ele diz, nesse livro diz que nós, as pessoas de classe baixa, né, tipo essas pessoas pobres, a palavra certa é essa, elas têm um salto de criatividade muito maior do que as pessoas de classe média alta. Porque desde criança você aprende a jogar eu quero sei lá, tirar aquela pipa do alto. Aí você aprende a jogar uma marimba. Cara, eu lembro a primeira vez que eu tinha que passar um nylon numa festa que eu ia fazer. Uma festa que eu ia fazer, eu tinha que passar um nylon. E o cara queria montar aquele negócio. Andaime? Um andaime. Eu falei, me dá a linha aí. Eu peguei a linha, amarrei no negócio e joguei e o nylon atravessou. Ele fez, hã? Eu falei, gente, pobre é outro rolê, né? Porque o pobre sabe. Então, criatividade se aprende sim, né? Mas eu acho que criatividade também tem muito a ver com improvisação. Então, para você ser criativo, você precisa também saber improvisar. E para você saber improvisar, você precisa ter conhecimento, propriedade que você está fazendo. Porque ninguém improvisa uma coisa que não sabe. A gente hoje. A gente hoje. Ninguém improvisa uma coisa que não sabe. Então, o pessoal fala, vamos improvisar, achando que o rolê é isso. Não, você só improvisa o que você sabe, que você precisa ter conteúdo para improvisar aquilo. Se você não tem conteúdo, você não vai improvisar. E é isso, inútil, meu amor. As criatividades se aprende sim. Sheila, a gente está chegando na reta final, mas a gente pode dar uma reduzida no nosso momento de consideração final e também no nosso ali brainstorm final, mas vamos falar um pouco sobre o exercício que você pode trazer para a gente nesta noite. Sim, ele me deu esse. Eu falei um pouquinho sobre esse exercício antes, mas eu vou falar pausadamente dele agora. Como que eu faço? Eu acho, como eu disse, nós que somos criativos e nós que somos artistas, a gente pensa muito o tempo inteiro. Então, tem muitas respostas, muitas coisas que acontecem com a gente em sonhos. Sheila, que papo estranho é esse que o rolê está falando? É verdade. É o momento que a gente descansa. É o momento que o corpo relaxa. Então, às vezes, algumas respostas vêm ali. Eu sou uma pessoa que sonha, mas não me lembro dos meus sonhos. Então, eu sempre estou com um bloquinho de papel do lado da minha mesa. Né? Da minha mesa, não, da minha cama. Eu deito, eu sempre tenho um bloquinho de papel ali. Porque quando eu acordo e eu não lembro do sonho, eu lembro de palavras. Então, eu escrevo palavras ali. E no momento eu vou olhar aquelas palavras. Ou eu vou ter algum insight, alguma coisa. A outra coisa que eu faço também para o planejar e o criativo é esse grupo que eu tenho comigo no WhatsApp. Entendeu? Tipo, passei por alguém na rua que eu tinha que entregar um orçamento. Ela já me pediu 3 dias de orçamento e eu esqueci. Porque ela me pediu no momento que eu estava enrolada. Outra coisa, eu respondi, vou te passar assim. Aí, de repente, eu encontro com a pessoa na rua, ela fala, oi! E eu falo, putz. Aí eu vou pro celular e falo, passar o orçamento para fulano, não sei o que, não esquecer, não. E não abro o conteúdo daquele grupo até eu chegar em casa e realmente saber que eu vou ler ou ouvir aquilo e executar. Então, acho que anotar é legal e, tipo, fim do dia, um momento, tirar uma horinha para colocar no papel. Hoje eu não consegui parar ainda, nem para botar meus orçamentos, e não consegui parar para botar as reuniões que eu tive durante no papel. Mas depois, daqui a pouquinho eu paro, faço um suco, faço algum lanche e, tipo, ligo a TV. Eu sempre ligo a TV no mudo, porque eu quero que sei lá, tenha algum brilho, algum movimento, alguma coisa assim, e escrevo. Então, eu acho que isso é um exercício bom de se fazer. Ter um bloquinho sempre na sua bolsa, do lado da sua cama, e fazer um grupo com você mesmo no WhatsApp. Você faz um grupo com um amigo, você mais um amigo, e você tira esse amigo, fica só você. Aí você coloca o nome que você quiser. O meu é eu e eu mesmo, aí eu adoro. Tem tudo. A Mari colocou assim, obrigada por esse posicionamento, querida. Obrigado por esse posicionamento, querida. Super concordo. Ver o que é importante, ver o que é importante mesmo pra gente.
em produções artísticas e casamentos. Eu sonho com um casamento simples e alternativo. Opa, olha Ó, que Keila legal. Juvencio, já podemos conversar, me manda um direct e a gente conversa Yeah. direito. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, manda um direct para Juvencio Produções, tá certo? Principalmente para essa relação do planejamento criativo. Trazer essa relação, trazer esse momento da pandemia como também um momento para a gente reciclar, ressignificar o nosso lugar como artista e ressignificar também o nosso posicionamento sobre o planejar. Planejar não é engessar, planejar não é você deixar de ser criativo no seu fazer, na sua arte como um trabalho, como ofício, mas é tornar viável tudo o que você quer. E aí, Sheila, só deixar aqui uma deixa, como que você se vê daqui a uns 10 anos, né, partindo desse pressuposto do planejamento como um lugar viável de estruturas para você deixar, para você tornar realidade, materializar o seu desejo e os seus planos como metas, como também não deixar de você vivenciar o seu lugar como artista e deixar também com que você não fale assim, eu não consigo porque vai ser muito difícil, mas e o planejar? Como que entra nisso daqui a uns 10 anos? Como que você se vê daqui a uns 10 anos, Sheila? Então, sempre vai ser difícil. Sempre. Sempre vai ter uma dificuldade e sempre vai ter o medo, né? Essa semana eu estava conversando com um amigo e eu disse que eu me vejo sempre me preparando para estar preparada para algo quando for oferecido. Mas isso também me fez esquecer de mim em algumas coisas. Eu estava estudando, lendo, aplicando tanto para estar preparada para algo que a minha saúde, por exemplo, ficou de lado. E esse ano foi o ano que eu pausei. Como eu me vejo daqui a 10 anos? Eu me vejo daqui a 10 anos saudável. Eu me vejo daqui a 10 anos ouvindo o meu coração. Porque até agora todas as decisões que eu tomei foi ouvindo meu coração, não foi pensando no que o outro ia achar ou se isso ia me render mais dinheiro ou tal. Eu me vejo daqui a 10 anos continuando fazendo o que eu amo e inspirando outras pessoas. Eu tenho muito sonho de viver de palestras, viver de falar sobre planejamento, sobre gestão, sobre inspirar. Então, eu me vejo daqui a 10 anos feliz. A verdade é essa. Me vejo artista, criativa, ensinando para as outras pessoas que você pode ser o que você é, se vestir do jeito que você é se vestir, se maquiar ou não, usar brinco ou não, trançar o cabelo ou não, usar black power ou não, que a sua cor, você vai acordar e dormir com a cor que você tem. Então, segue em frente, mete o pé e vai. Então, se fosse para resumir, eu acho que daqui a 10 anos, dentro do meu planejamento, eu me vejo feliz. Então, eu acho que no momento que você está feliz, você consegue fazer tudo o que você quer. Porque não adianta você ter o maior dinheiro do mundo. E parece utópico isso e meio... mas é verdade. Não adianta a quantidade de dinheiro que você tem se você não é feliz com o que você faz. Porque o dinheiro vem, ele é consequência. Temos 1 minuto. Gratidão, Sheila, por ter aceitado esse convite. Eu estou muito feliz. E você me estimulou demais a retornar, de fato, para esse lugar do planejamento. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Gratidão a todos que estiveram aqui nessa live e que posteriormente também terão esse acesso. Espero que colabore com vocês na sua trajetória, que não é fácil nós artistas, como autônomos, gerir nosso próprio dinheiro e ainda ter um planejamento tão significativo que seja eficaz na nossa realidade, tá bom? Um beijão, Sheila. Você tem 30 segundos. 30 segundos. Obrigada pelo convite, que isso ajude vocês, assim como está me ajudando. Foi muito bom esse convite que me colocou num outro lugar hoje, entendeu? O lugar de ouvir o que você viu. Ouvir o que você viu, porque às vezes a gente as pessoas têm um olhar tão diferente da gente que a gente não consegue acompanhar. Então, você viu em mim algo que é interessante para os outros. Então, isso foi um ganho muito grande para mim. Muito obrigada. Sim. Pessoal, e amanhã vamos ter mais uma live
cujo tema será... Ai, gente, eu sempre esqueço que eu fico aqui tão... Amanhã vai ser